Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, o dinheiro parece escapar das suas mãos? Ou talvez você conheça alguém que ganha muito dinheiro e mesmo assim vive preocupado, ansioso e sentindo que nunca é suficiente? Hoje eu vou compartilhar com você 7 lições do livro Dinheiro Não é o Problema, Você É, que mudaram a minha visão sobre prosperidade. Durante alguns anos, eu trabalhei com as ferramentas do Access Consciousness e eu fui facilitadora de barras de Access. Então, nesse período, eu li vários livros sobre consciência, energia, prosperidade e também sobre desenvolvimento pessoal. E existe um livro que ele me marcou muito, e o nome dele é Dinheiro Não é o Problema, Você É, do Gary Douglas. E antes de você pensar que este é mais um vídeo sobre ganhar dinheiro, deixa eu te dizer uma coisa. O maior ensinamento desse livro não tem nada a ver com dinheiro. Ele tem a ver com algo muito mais profundo do que você imagina. Tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com a vida, com as oportunidades e com a nossa capacidade de receber. Então, hoje eu quero compartilhar com você essas 7 lições, as 7 lições mais importantes que eu aprendi nesse livro. E algumas delas podem desafiar aquilo que você acredita sobre dinheiro, prosperidade e abundância. Então, já pega aí um papel, uma caneta para anotar tudo. Vamos lá? A primeira lição. O dinheiro talvez não seja o verdadeiro problema. Eu sei que essa frase pode parecer estranha, até porque quando a conta chega e o dinheiro não está na conta, parece muito óbvio dizer que o problema é justamente o dinheiro. Mas foi exatamente essa ideia que mais me chamou a atenção quando eu li esse livro. O autor, ele propõe uma reflexão, e bem provocativa. E ele pergunta, e se o problema não fosse o dinheiro? E se o problema fosse a nossa dificuldade de receber? Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Imagina que alguém olha para você e diz, nossa, como você está bonita hoje. E na hora, a maioria das pessoas responde o quê? Ah, imagina, essa roupa já tenho há tanto tempo, nossa, essa roupa tá velha, nossa, eu paguei tão baratinho nessa roupa, são seus olhos. Percebe? A pessoa fez um elogio, e como que a gente devolve? Então, agora pensa comigo. Se nós temos dificuldade para receber um elogio, será que também não temos dificuldade para receber ajuda, oportunidades, apoio, reconhecimento ou até o dinheiro? Essa pergunta, ela me fez refletir muito, muito mesmo, porque durante muitos anos eu fui aquela pessoa que queria resolver tudo sozinha. Então, eu tinha dificuldades para pedir ajuda, eu tinha dificuldades para aceitar ajuda, eu achava que tudo que eu fazia era muito pouco, eu achava que eu precisava dar conta de tudo. E só depois eu comecei a perceber que esse era um padrão que aparecia em várias áreas da minha vida. Vou aproveitar e também trazer aqui para você uma metáfora, a metáfora do rádio. Gosto muito desse exemplo de um rádio, né? Que existem várias estações sendo transmitidas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem a estação da alegria, a estação das oportunidades, a estação da criatividade, a estação das soluções, a estação da prosperidade. Só que o nosso rádio, ele só produz a frequência que a gente escolhe, né? A frequência que ele está sintonizado. Então, muitas vezes, a gente passa o dia inteiro sintonizado em não vai dar, está difícil, nada dá certo para mim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho. E quanto mais tempo a gente permanece nessa frequência, mais enxergamos evidências que confirmam esse ponto de vista. É como se o rádio estivesse travado em uma única estação. Então, eu quero aproveitar e trazer aqui hoje para você um convite, né? Trazer um exercício para você observar uma coisa durante as próximas 24 horas. Então, perceba quantas vezes você rejeita algo que poderia simplesmente receber. Pode ser um elogio, uma ajuda, um presente, uma oportunidade. E quando isso acontecer, experimente apenas dizer obrigada, gratidão, sem se justificar, sem se diminuir, sem explicar, apenas receba. E quando eu falo apenas receba, não é retribuir o elogio da outra pessoa. Por exemplo, a pessoa te elogiou e você não vai elogiar ela na sequência. Você vai dizer apenas obrigado. Em outro momento, um outro dia, daí você retribui o elogio ou você elogia uma outra pessoa. Mas quando você receber um elogio ou uma ajuda ou um presente, uma oportunidade, nada disso justificar. Apenas diga obrigada.
Combinado? A segunda lição é sobre a armadilha da palavra quero. Essa foi uma das reflexões mais curiosas do livro. O autor, ele diz que muitas pessoas passam a vida inteira dizendo: eu quero mais dinheiro, eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma vida melhor. Mas existe um detalhe bem interessante. Quando a gente fala eu quero alguma coisa, o que a gente está afirmando? Que a gente ainda não tem. E quanto mais eu reforço a ideia da falta, mais minha atenção permanece focada onde? Nela, no que está faltando. Então pensa numa pessoa que passa anos repetindo: eu quero emagrecer, mas nunca muda os seus hábitos. Ou então alguém que vive dizendo: eu quero ser feliz, só que a pessoa passa o dia inteiro alimentando preocupações. Então a palavra querer pode acabar nos mantendo presos em um estado permanente de busca. Então, no estado assim de estar sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Sempre sentindo falta de alguma coisa. E eu não estou dizendo que é para você nunca mais, né, usar a palavra quero. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo trazer uma reflexão e te fazer um convite para você observar a energia que você coloca quando você pronuncia a palavra quero, né? Você está focando na falta, no que está faltando, ou você está focando nas possibilidades que já existem? Vou te dar um exemplo. Imagina que você entra numa lanchonete e a garçonete pergunta o que você deseja. E você só responde: eu quero comida. Só que você não faz um pedido, você não escolhe um prato, você não se abre para receber. Concorda? Você fica apenas repetindo: eu quero comida. Parece estranho, não parece? Mas muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida. A gente passa anos desejando algo sem abrir espaço para que aquilo realmente entre e apareça na nossa vida. A gente não especifica para o universo o que a gente está querendo. A gente não deixa claro. Em vez de você ficar repetindo constantemente o que está faltando na sua vida, experimente fazer perguntas. Por exemplo, perguntas abertas, né? Como posso criar mais prosperidade na minha vida? Quais oportunidades estão disponíveis para mim que eu ainda não percebi? O que eu poderia fazer hoje que me aproximaria da vida que eu desejo construir? Universo, por favor, me mostre. As perguntas, elas abrem possibilidades. E é sobre isso que eu vou falar na terceira lição que eu aprendi lendo esse livro, né? Que foi uma lição do livro e também uma das ferramentas que eu aprendi no meu primeiro curso de barras que eu fiz e depois em outras formações do Axis. A terceira lição é sobre o poder das perguntas. Uma das coisas que mais transformou a minha forma de pensar foi entender a diferença entre viver procurando respostas e viver fazendo perguntas. A maioria de nós foi ensinada a acreditar que precisa ter todas as respostas, que precisamos saber exatamente como as coisas vão acontecer, que precisamos controlar tudo. Mas a vida raramente funciona assim, né, gente? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está dirigindo à noite. Você não consegue enxergar todo o seu trajeto, todo o seu caminho, né, o caminho inteiro. Os faróis, eles só iluminam apenas alguns metros à sua frente. Mesmo assim, você continua dirigindo. E a vida, gente, ela funciona de forma parecida, né? Nem sempre a gente consegue enxergar o caminho completo, mas a gente pode dar o próximo passo. E as perguntas ajudam justamente nisso. Quando surge um problema, a maioria de nós pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E eu de novo, só comigo que acontece isso, céus, vida, né? E como seria? Você experimentar perguntar: o que eu ainda não estou percebendo aqui? Que possibilidades existem nessa situação? Que presente grandioso tem aqui para mim? Como isso pode melhorar? Percebe a diferença? Porque a maioria das pessoas, né, focam no problema, na dificuldade. E se você faz uma pergunta, a tua mente ela se abre para outras possibilidades, te mostrar as soluções, outros caminhos. A energia muda. Percebe a diferença? A mente ela sai do problema e ela começa a procurar possibilidades. E muitas vezes, gente, a solução aparece justamente quando a gente para de tentar controlar tudo. Então, tem um exercício que você pode fazer essa semana também, que sempre que surgir uma preocupação, você vai substituir a pergunta: por que isso aconteceu? Por o que eu posso aprender com isso? Você vai perceber uma mudança enorme na forma como encara os seus desafios. A quarta lição é sobre honrar a si mesmo primeiro. E essa, gente, foi uma das lições que mais me fez refletir. O autor, ele sugere que a gente separe uma pequena parte de tudo que a gente receber para a gente mesmo, né? Então, o que eu receber de salário, o que eu receber de presente, que eu achar na rua, de alguma coisa que eu vendi, todo o dinheiro que eu fizer que entrar para mim,
que eu separe uma parte. Pode ser 10%, 5%, é como se fosse um dízimo, né? Uma quantidade ali, um percentual que você vai definir, que você vai dar para você mesmo, né? Que você vai guardar, seja numa conta que você vai abrir, numa caixinha que você vai colocar, um pote que você vai criar, não importa. Que você tem que guardar um percentual para você de todo o dinheiro que entrar na sua conta, seja dos 10 centavos que você achou na rua, todo o dinheiro que entrar para você tem que guardar esse percentual que você vai definir, seja 10%, 20%, 30%, 5%, 1%, você vai definir esse valor, tá? E esse valor, não importa o valor, o que importa é o significado disso, porque o que acontece? Muitas pessoas vivem a vida inteira pagando todo mundo antes de pagar a si mesmas. Então, pagam contas, pagam compromissos, pagam obrigações e no final sobra pouco ou quase nada para elas. E eu não estou falando, gente, de dinheiro, porque quando eu li esse livro, eu entendi, né? Que eu estou falando também aqui de energia, eu estou falando de tempo, eu estou falando de atenção, eu estou falando de cuidado. E quantas vezes você colocou todo mundo na sua frente e deixou você por último? E essa lição me fez perceber que prosperidade também tem a ver com alto valor, de reconhecer que você também importa, que você também merece cuidado, que você também merece investir em si mesma, que você também merece cuidar de você mesma, tirar um tempo para você. Durante muito tempo, assim, tudo que eu fiz na minha vida, eu já acordava num piloto automático, era sempre fazendo primeiro para os outros, sempre cuidando primeiro das coisas do trabalho. Eu demorei a entender que primeiro sou eu. Primeiro sou eu. Então, eu trago aqui para você uma metáfora do jardim para você entender um pouco melhor sobre isso. Então, imagina, né, um jardim. As flores, elas representam os seus sonhos, a sua prosperidade, o seu bem-estar. Só que você passa o dia inteiro regando apenas as ervas daninhas. Quanto tempo você acha que as flores vão levar para murchar? E é exatamente isso que acontece quando a gente cuida de tudo e de todos, menos de nós mesmos. A lição 5 é sobre não ficar preso ao ontem. Então, essa foi uma das ideias que eu mais gostei nesse livro. O autor ele fala sobre viver em incrementos de 10 segundos. Pode parecer meio estranho no começo, mas a ideia é a seguinte. A cada instante, você pode fazer uma escolha. Pensa em quantas pessoas continuam sofrendo por algo que aconteceu há 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos. Uma decisão, um erro, uma perda, uma decepção, enfim. E sem perceber, elas continuam permitindo que aquele momento defina quem elas são hoje. Então, a verdade é que você não é a mesma pessoa de ontem. Muito menos a mesma pessoa de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás, né? Graças a Deus. Então, aqui tem uma metáfora que eu trago para você, que é a do quadro negro, né? Da lousa. Que é a gente imaginar uma lousa onde todos os dias você vai escrever nela. Experiências, medos, frustrações, erros, né? E agora você vai imaginar que você vai passar anos sem você apagar nada. Vai chegar um momento, né, em que não existe nenhum espaço para escrever mais algo novo nessa lousa, porque tem muita coisa escrita ali, não tem mais como escrever por cima. Então é por isso que muitas pessoas elas têm dificuldade de criar uma nova realidade. Elas continuam tentando construir o futuro usando apenas as referências do passado. Então eu tenho uma pergunta para você. Se você pudesse começar hoje sem carregar nenhuma definição sobre você mesma, quem você escolheria ser? Ou ainda, né? Se dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria ser? A lição 6 é sobre que a gente não precisa se encaixar em tudo. Então, essa parte do livro, ela fala sobre algo que muitas pessoas sentem. A sensação de ser diferente, de pensar diferente, de enxergar a vida de uma outra forma, de não se encaixar nos padrões. E talvez você já tenha se sentido assim, né? Talvez você já tenha passado anos tentando se adaptar, tentando agradar, tentando ser quem esperavam que você fosse. Só que existe uma diferença entre pertencer e se encaixar. Se encaixar exige que você se diminua. Pertencer permite que você seja quem realmente é. E uma das maiores fontes de prosperidade é justamente parar de desperdiçar energia tentando ser outra pessoa. Porque quando você honra quem é, começa a acessar seus talentos naturais. Então, a sua criatividade, a sua autenticidade, a sua verdade, né? E isso também gera prosperidade. E a 7ª lição é sobre que tudo começa com a energia que você alimenta. Então, talvez essa seja a lição que mais ficou conhecida
no livro, nos cursos do Axis, que você vê aqui pela internet, que é o mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu quero trazer uma visão um pouco mais profunda para você sobre isso, né? Não se trata apenas de repetir palavras, não se trata de pensamentos ou afirmação positiva o tempo todo. Trata-se da gente observar a energia que a gente alimenta o nosso dia a dia. Porque aquilo que a gente alimenta cresce. Então, se a gente alimentar o medo o tempo todo, ele vai crescer. Se a gente alimentar a preocupação o tempo todo, ela vai crescer. Agora, se a gente alimentar a confiança, gratidão, abertura de possibilidades, isso também cresce, né? E o mantra, ele funciona como um lembrete de que existe uma forma mais leve da gente caminhar pela vida. Não porque os desafios desaparecem, e sim porque a gente muda a forma como a gente se relaciona com eles. Então, pessoal, né, depois de todos esses anos aqui, o maior aprendizado que ficou para mim não foi sobre dinheiro, e sim sobre consciência, porque a prosperidade, ela não começa na nossa conta bancária, ela começa na forma como a gente se relaciona com a vida, com as oportunidades, com as pessoas e com a gente mesma, e principalmente com a nossa capacidade de receber. E antes de encerrar, né, eu quero deixar aqui um convite para quem sente que deseja aprofundar esse processo. Além dos conteúdos gratuitos aqui do canal, eu também realizo atendimentos personalizados, faço acompanhamento personalizado, faço atendimento de envio de reiki à distância, mentorias personalizadas voltadas para o desenvolvimento pessoal. E também disponibilizo materiais, e-books para quem deseja aprofundar esses temas no seu ritmo, né, no seu tempo. Então, se você sentir que esse é o momento de olhar com mais atenção para alguma área da sua vida e receber um acompanhamento mais próximo, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, do canal, tá certo? Então, agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 7 lições mais falou com você hoje, qual que chamou mais atenção. E eu vou adorar ler a sua resposta, tá bom? Um grande abraço. E lembre-se, né, que cuide da sua energia, que cuidando da sua energia você vai mudar a sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo.